こんにちは、あの人。私はムーンキャンサー、アルクエイド・ブリュンスタット。これからよろしくね。 Fala galera, voltei. Depois de muito tempo de preguiça, finalmente fui atrás da obra de Tsukihime, joguei a visual novel, fiz a rota da Arcade e simplesmente me apaixonei por ela. E agora eu tô com aquele sentimento duplo, com vontade de agradecer a Type Moon por ter feito uma história tão incrível, ao mesmo tempo que eu estou puta com ela por ter feito um final tão triste, que me fez ficar todo triste com aquele final. Mas já conhecemos os finais de Fate, então sabemos que esse naipe que eles gostam de fazer mesmo. Mas hoje não estamos aqui pra falar disso, e sim da lindíssima Arcade. Por isso vamos parar de perder tempo e começar logo o tudo sobre Arcade Brunstad. Arcade, ou também conhecida como a Princesa Branca, é a heroína principal de Tsukihime e a princesa dos verdadeiros ancestrais. A garota de 1,67 pesa 52 kg, faz aniversário em 25 de dezembro e enquanto seu corpo fisicamente aparenta ter 17 anos, a mesma já possui mais ou menos 900. Ela é da espécie dos verdadeiros ancestrais e tem como membros de sua família a Lua Carmesim como um pai, a Outrog Brunstad como uma irmã e a Excalibur, a Excalibur como um primo. Os verdadeiros ancestrais são a espécie original de vampiros, aqueles que nasceram naturalmente sendo vampiros. São uma espécie classificada como espíritos da natureza. E foi a partir deles que os vampiros normais começaram a aparecer. Diferente dos vampiros, eles realmente não necessitam de sangue para se alimentar, e sim como algo mais psicológico. E além disso, todos têm a capacidade de utilizar um poder conhecido como Marble Phantasm. E com ela, eles são capazes de mudar o mundo ao redor com seus pensamentos. Ou seja, todos apenas com seus pensamentos já são capazes de manipular a realidade. Aparência. Arcade tem a aparência de um adolescente, em torno dos 16 a 17 anos. Tem cabelos loiros, curtos e dourados, além de olhos vermelhos penetrantes. Normalmente ela veste roupas simples. E na época do incidente francês, Arcade tinha cabelos um pouco mais longos. Ela normalmente é sempre vista utilizando camisas brancas, meia calça preta e um conjunto de saia. Em Tsukihime original, a saia era longa, e na versão remake, curta. No entanto, em Melt Blood, já voltou a utilizar uma mais longa. Suas três medidas são busto 88, cintura 55, quadril 85. Personalidade. Arcade é uma garota caprichosa e, embora conhecendo o básico da era moderna, parece não saber muito sobre as normas sociais. A cor que mais define sua personalidade é o branco, pois ela é uma existência extremamente puro. Seu comportamento é quase infantil devido à sua natureza solitária. E embora já exista no mundo há mais de 800 anos, ela acaba não conhecendo muito do mundo, pois acabou passando a maior parte desse tempo dormindo. Dito isso, ainda não deve se enganar. Ela ainda assim, sem dúvida nenhuma, é uma princesa e uma máquina de matar. Embora ela não tenha conhecido muito do mundo, algo que ela experimentou recorrentemente em sua vida foi as batalhas. E isso no início a fez ser uma pessoa fria e que não se importava com assuntos inúteis. No entanto, ela não deseja ameaçar a sociedade humana, nem liga muito para os humanos. Tudo o que ela deseja é caçar os outros vampiros, conhecidos como apóstolos da morte, o que a fez viver de uma forma onde era comum para ela pensar apenas em batalhas. Mas após sofrer uma experiência traumática, o lado inocente e ingênuo dela foi liberado. E a partir desse ponto em Tsukihime, ela voltou a ser um espírito livre e quase infantil, voltando a ser uma garota alegre, ativa e bastante extrovertida quando está na presença de Shiki. Por ter vivido uma vida tão fria e solitária, onde ela só estava acostumada com as batalhas, sempre que ela sentia um sentimento novo, ela acabava ficando confusa e pedia para que Shiki explicasse para ela o que ela estava sentindo. Ela não conseguia entender porque às vezes ficava feliz na presença de Shiki e ficava com raiva quando ele não cumpria suas promessas, mostrando que ela não era capaz de entender o amor e nem fazia ideia de que estava sentindo isso. Quando Arcade perde o controle de seus impulsos vampíricos, ela entra em um modo conhecido como Red Arcade. Nessa forma, ela é controlada pela emoção pura. Suas palavras e ações são bastante perigosas, mas sua personalidade subjacente permanece praticamente inalterada. Nesse estado de fúria, ela age egoístamente, mas se esforça ao máximo para se conter. Quando informada dos planos de Dusty, ela chegou até a mencionar que essa loucura
era o mesmo estado delirante que Goetia tinha. Mas mesmo nesse modo furioso, ela ainda assim conseguiu evitar de beber sangue, mostrando que mesmo em seu estado de fúria, ela ainda estava consciente. História. Passado. Arcueide é a princesa branca dos verdadeiros ancestrais. Seu sobrenome e título de Brandstud foi dado a ela pelos ancestrais, capazes de manifestar o castelo de milênio Brandstud. Esses eram considerados a família real vampírica dentro dos verdadeiros ancestrais. Antigamente acreditava-se que os verdadeiros ancestrais eram uma raça de seres copiados dos Type Moon. Há muito tempo atrás, a Counterforce, ou a vontade do planeta, não tinha um mecanismo de defesa contra a humanidade, nada que pudesse mantê-lo sob controle. E assim, a Lua Carmesim desceu e se ofereceu para ajudar o planeta a criar uma raça de seres supremos para governar a humanidade. E assim, utilizando um verdadeiro Taipimon de base, a vontade do planeta criou os verdadeiros ancestrais para que eles fossem a consciência do planeta. E com isso o tempo passou. Os verdadeiros ancestrais continuaram existindo e caminhando junto aos humanos. E com o tempo, eles até aprenderam a dividir sua imortalidade com os humanos, os tornando o que com o tempo viria a ser conhecido como vampiro. Mas embora eles já não fossem tão simples quanto os humanos, os vampiros ainda estavam muito longe de se assemelhar aos ancestrais. Então um dia, uma certa garota se originou do nada, simplesmente como um produto para realizar um objetivo e um desejo inútil, a criação do verdadeiro ancestral mais poderoso de todos. Desde o início, todos viram que suas especificações estavam muito acima do padrão. Mesmo quando comparada com os verdadeiros ancestrais, ela estava muito acima. E por isso, eles decidiram a tornar sua princesa. Foi decidido também que ela deveria ser educada para fins de anticorrupção. E então a treinaram para que ela fosse capaz de matar verdadeiros ancestrais corrompidos. O motivo para a existência dos verdadeiros ancestrais caídos é porque eles eram uma raça falha. Depois de criarem os vampiros, os verdadeiros ancestrais acabaram se perdendo em seu desejo de beber sangue, e isso os corrompia, os fazendo cair. Os verdadeiros ancestrais precisavam utilizar grande parte de seu poder para conseguir suprimir esse impulso de beber sangue, mas como não havia uma cura para esse impulso, com o passar do tempo, eles começavam a desistir de tentar pará-lo, e por isso, um a um, eles foram caindo, se tornando o que viria a ser conhecido posteriormente como Lorde Demônio. E para destruir esses verdadeiros ancestrais caídos, ou também conhecidos como Lorde Demônios, junto com os mais poderosos Apóstolos da Morte, que Arcueide era necessária, e foi para essa tarefa que ela foi treinada. E assim começa a história da pequena garota pura, que não conhecia o amor, muito menos a família, apenas a batalha e um ciclo de morte infinita a qual seria presa. Assim, a pequena garota que mal havia nascido já havia conhecido o que era a batalha. Mesmo que no começo o número de verdadeiros ancestrais caídos fosse gigantesco e parecesse que era impossível qualquer um ser capaz de deter todos eles, ela ainda assim o fez, e com extrema facilidade. Mas para que ela fosse capaz disso, ela teve que viver como uma arma, como uma ferramenta. Ela não foi ensinada nada além do que precisava saber para caçar seus alvos. Tudo o que eles acreditavam que ela precisava saber é que ela deveria destruir todos eles. E sempre que ela matava um, ela adormecia e era mantida guardada até que um novo surgisse. Com o tempo, a garota acabou ganhando o nome de Carrasco, pois ela era a ancestral que matava os mesmos de sua espécie. Por ser conhecida como a princesa branca e perfeita, a maioria dos verdadeiros ancestrais acreditava que ela não possuía nenhum impulso vampírico, pois acreditavam que ela era superior a isso também. Mas então um dia, um padre da igreja, em busca da imortalidade, foi até Arcueide, em busca de pedir a ela que realizasse seu desejo, seu sonho, de se tornar um apóstolo da morte e continuar vivendo para completar sua pesquisa. A ingênua Arcueide, que só conhecia o ciclo de matança dos Lorde Demônios, ficou encantada com a proposta do mago, pois havia sido a primeira vez que ela começou a acreditar que poderia fazer algo além de matar. Ela poderia realizar o sonho de alguém. No entanto, na tentativa de realizar o sonho do mago, ela acabou experimentando sangue e por isso acabou ficando frenética.
e também acabou fazendo com que o Padre Roa se tornasse um dos mais fortes apóstolos da morte. Aproveitando o frenesi de Arcoade, Roa acabou roubando uma parte considerável de seu poder e fugiu antes que ela recuperasse sua sanidade. Mas mesmo sem uma parte de seu poder, em meio à sua loucura, ela ainda foi capaz de ir até onde estavam os outros ancestrais e acabou eliminando cada um deles, a tornando um dos últimos ancestrais que ainda existiam. Com um pouco de sanidade que ainda sobrou em Arcoade, mesmo em seu estado de frenesi, ela se forçou a se prender no trono, se acorrentando lá até que ela conseguisse se recuperar e voltasse a ter controle sobre seu próprio poder. Depois disso, a partir de então, ela teve que se forçar a suprimir seu desejo de beber sangue. E nesse tempo em que esteve presa, Roa, junto com os outros apóstolos da morte, acabaram realizando um jogo para assassinar os últimos de seus criadores, e com isso eliminaram a maioria dos verdadeiros ancestrais que ainda haviam sobrado, deixando Arcoade como a última dos verdadeiros ancestrais que ainda existiam. Ao se libertar de suas correntes e voltando a ter sanidade, Arcoade foi em busca de Roa e o eliminou, destruindo seu corpo original. No entanto, Roa acabou não sendo morto, pois utilizando seus novos poderes, ele conseguiu dominar a reencarnação, encontrando um modo de reencarnar em um novo corpo toda vez que era morto, e assim evitando de ser destruído por Arcoade. Percebendo isso, Arcoade então iniciou um novo ciclo de matança, tentando encontrar uma forma de eliminar Roa completamente, e toda vez que ela acabava eliminando uma das novas vidas de Roa, ela voltava para seu sono e dormia até que Roa reencarnasse novamente. Esse ciclo de matança durou por 16 vidas, até então que um dia, na 17ª reencarnação de Roa, o mesmo acabou reencarnando no corpo de Shiki Tonho, e o enredo da série de Tsukihime começou. No fim, a garota que nasceu apenas conhecendo o ciclo de morte continuou vivendo em um. Ela não estava buscando Roa a cada reencarnação para tentar pegar seus poderes de volta, muito menos era para uma vingança. Ela apenas fazia isso porque era a única coisa que conhecia. Era talvez seu único motivo de vida. Habilidades. A Princesa Branca dos verdadeiros ancestrais é um dos personagens mais poderosos de toda a Type Moon. Arcoade foi criada com o propósito de ser a ancestral mais poderosa de todas, aquela que serviria como carrasco e eliminaria aqueles que saíssem da linha. E por isso seus poderes estavam além de todos os outros. Em combate físico, a força de Arcoade é tão poderosa que mesmo de dia, quando sua força é reduzida, ela ainda era muito mais forte do que qualquer verdadeiro ancestral. Transformando suas mãos em garras, ela era capaz de trucidar qualquer vampiro, e se mover tão rápido que apenas passar perto deles os destruía. Ela era tão veloz que podia se esquivar facilmente da 7ª Sagrada Escritura, ou até mesmo de uma tempestade de 2 milhões de volts de Magicraft de relâmpagos, distorcendo o espaço e a gravidade ao seu redor quando está correndo. Ela nem precisa tentar evitá-los, pois esses golpes nunca seriam capazes de atingi-la. A Arcoade é tão poderosa que também pode fazer com que o próprio ar se torne uma explosão de energia concentrada que oblitera o inimigo, sem que a mesma tenha que levantar um único dedo. E tudo isso é feito por sua forma limitada após perder seu poder. Ela normalmente é capaz de curar suas feridas instantaneamente, mas por causa dos feitos de Shiki durante Tsukihime, a mesma acaba se tornando incapaz de fazê-lo. Arcoade também pode criar um novo corpo, mesmo que o anterior seja destruído, o que dá a ela uma espécie de habilidade de ressurreição, o que a impede de morrer, mesmo que seu corpo seja destruído. Ela também tem os olhos místicos do encanto, o que fará com que qualquer um que olhe ela nos olhos congele de amores por ela. Ela também tem o Mabel Phantasm, que dá a ela a capacidade de reconstruir o mundo e modificá-lo da forma que ela desejar, mudando a realidade conforme seus pensamentos. Embora, após sua perca de poder graças a Roa, essa habilidade acabou se tornando apenas o seu trunfo, fazendo com que ela a utilize apenas em último caso. Ela também recebeu uma dádiva da Counter Force, que deu a ela a capacidade de aumentar o seu poder durante a luta para um nível acima de qualquer um que ela enfrente, fazendo com que ela seja mais forte e independente de quem ela enfrente.
O mundo então garante a ela que, independente de quem apareça em sua frente, seus poderes sejam ilimitados, ou então que o limite seja o limite para a própria natureza. Ela também tem uma misteriosa capacidade chamada de armazenamento de eventos. Com isso, ela é capaz de armazenar conceitos físicos ou então metafísicos de qualquer coisa criada na superfície do planeta. Quando ativada, uma esfera gravitacional que aparece aos pés de Arcoade é capaz de consumir e armazenar até mesmo toda a textura do planeta. Roa uma vez explicou que aquilo armazenava todos os eventos, mas também todo o espaço-tempo em que aquilo acontecia, explicando que uma vez que era absorvido, aquilo se tornava metafísico. Arcoade se refere a isso como o princípio de Arcoade. Arcoade também tem o corpo luminoso, o que na astronomia é chamado de inflação de um fenômeno que indica o início do universo, um estado que transcende seu próprio corpo e que serve para que mesmo que o corpo dela, de um verdadeiro ancestral, seja destruído, ela ainda exista, pois ela é um ser pequeno, mas massivo, um ser que transcende seu próprio corpo, uma existência que se expande e que cobre toda a luz. Roa descreve isso como um sistema do mundo para redefinir o ambiente, fazendo com que o corpo dela apenas seja uma forma do mundo projetá-la do jeito que ela imagina. Durante os eventos de Tsukihime, além de ter perdido parte de seu poder e ter usado um monte para conseguir recuperar sua sanidade, Arcoade também utilizou 70% de seu poder para conseguir suprimir seus impulsos vampíricos, fazendo com que ela utilizasse durante a série 30% de seu poder restante. E recentemente, na live de Fate Grand Order, uma nova versão da mesma foi revelada, finalmente sendo reconhecida como a Archetype Heart. A Type Arcoade surgiu, e nessa forma é dito que a mesma está absurdamente ainda mais forte. Mas como eu ainda tenho pouca informação sobre a mesma, essa versão vai ser mais falada em um outro vídeo. Quem apoia aí todas as versões de Arcoade? Curiosidades. Na primeira pesquisa de popularidade de personagens de Tsukihime, Arcoade ficou em primeiro lugar. Na primeira e em todas as outras que foram feitas. Já na enquete de personagens favoritos de toda a Type Moon no 10º aniversário, Arcoade ficou em quinto lugar, sendo a quarta personagem feminina mais votada. Arcoade gosta de filmes, romances, abusos verbais de Chique e gatinhos, e não gosta de cobras, tédio, poluição e abuso verbal de Chique. A mesma já foi dita sendo parente da Excalibur, sim, a espada Excalibur. E durante sua criação, Takahashi uma vez disse que a ideia era criar um vampiro não vampiro. E existe uma versão paródia de Arcoade chamada Phantasmon, que é uma garota mágica com a aparência de Arcoade que empunha o cajado de Medeia que a mesma roubou. Arcoade parece gostar muito quando Chique faz o café da manhã para ela. Em Melt Blood, Chique ameaça não fazer café para ela se ela não se encontrasse com ele no parque, o que deixa a mesma extremamente desesperada para chegar lá 3 horas antes do mesmo. Ela aparentemente não suporta alho. Em uma cena em Kagetsu Toya, Arcoade come macarrão instantâneo feito por Chique, que tinha um pouco de alho, e depois disso a mesma acaba ficando doente. Em uma entrevista, quando Nasu foi perguntado quais seriam os personagens mais fortes de todo o universo de Type Moon, Arcoade foi um dos 3 nomes que o mesmo falou. Inevitavelmente, todos os verdadeiros ancestrais um dia iriam acabar sendo consumidos pela sede de sangue. Isso pois todos foram criados com base a lua carmesim, e a mesma também possuía uma sede de sangue. E a dubladora de Arcoade é Ikumi Hasegawa, a mesma dubladora de Vlandilena, de 86, Dezumi Magahara, Aisha, de Realistic Hero, e Azuna Ikinose, de Blue Carve. Mas por enquanto isso era tudo que eu queria trazer. Espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixe seu like, comente, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e não deixe de virar membro se puder, porque vai estar colaborando muito. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, fui!